Mais um episódio nojento, imundo e desumano desse ser repugnante, dessa aberração chamado Donald Trump, onde ele faz montagem usando a inteligência artificial, colocando Obama e sua esposa como macacos em uma selva. Donald Trump, esse desgraçado, esse verme, esse demônio, cruzou a última linha que faltava entre o cinismo político e a barbárie. Ele postou um vídeo que retrata Barack e Michelle Obama como macacos. Este verme chamado Donald Trump escancarou mais uma vez o racismo estrutural, que é a alma dos Estados Unidos. Nesse vídeo, a gente vai seguir um fio cronológico desse episódio, conectar essa cena grotesca ao longo histórico de racismo de Trump. A gente vai discutir como a lei dos Estados Unidos protege o discurso de ódio e vamos perguntar direto ao assunto. O que ainda precisa acontecer para que isso tenha consequências reais, políticas, jurídicas e históricas? Vem junto comigo nesse vídeo direto para o assunto sem enrolação. Vamos lá. Bom, vamos primeiro falar do vídeo. Na noite passada, Donald Trump publicou na sua conta, naquela mídia social só dele, um vídeo de 62 segundos misturando teorias conspiratórias sobre fraude nas eleições de 2020, já preparando o terreno, com uma montagem final que mostra Barack Obama e Michelle Obama como macacos, ao som de The Lion Sleeps Tonight. As imagens produzidas com auxílio de inteligência artificial colocam os rostos do primeiro casal negro da história da presidência dos Estados Unidos em corpos de primatas em um cenário de selva, retomando o estereótipo racista mais antigo, cruel e desumanizador, usados por escravocratas, segregacionistas e supremacistas brancos para justificar séculos de violência. E veículos de imprensa no mundo amplamente divulgaram essa postagem. O teor do vídeo e seu conteúdo racialmente ofensivo, contextualizando explicitamente a conexão com caricaturas usadas para animalizar pessoas negras ao longo da história. A cena não dura mais de um segundo, mas já é mais do que suficiente. Quando um presidente republica um meme, ele não é apenas um usuário tiozão do WhatsApp. É o Estado legitimando uma estética de ódio. Mas isso não ficou assim. A reação foi imediata. A explosão de repúdio foi quase instantânea. E veio tanto de democratas quanto de alguns republicanos. O que eu fico mais desgraçado é que alguns republicanos, não todos. Vamos lá. O senador republicano Tim Scott, um dos poucos negros no Partido Republicano, chamou o vídeo de a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. E pediu publicamente que o presidente removesse o conteúdo. Pronto, tá resolvido. Removeu o conteúdo? Tá resolvido. Vamos jogar embaixo do tapete. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou o vídeo como comportamento nojento e conclamou cada republicano a condená-lo abertamente. Lideranças democratas foram ainda mais diretas. O líder da minoria democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, descreveu Trump como um indivíduo doente e exigiu que cada republicano condenasse de imediato o repugnante racismo de Donald Trump. Grupos como Republicans Against Trump, que significa republicanos contra Trump, definiram o post como uma imagem racista e disseram: em referência moral ao presidente que não tem fundo para o abismo em que ele está disposto a descer. Após a avalanche de críticas, o vídeo milagrosamente foi removido da conta de Trump. Mas o recuo veio acompanhado de uma desculpa tão previsível quanto cínica. A Casa Branca disse a Variety que um membro da equipe teria subido o vídeo erroneamente, enquanto a secretária de imprensa Caroline Leavitt continuou chamando o conteúdo de simples internet meme de internet, pedindo que a imprensa pare com a falsa indignação. Olha, pessoal,
A versão oficial apresenta um roteiro conhecido. A Casa Branca primeiro defende o post como meme ofensivo. Depois, diante do custo político, desloca a culpa para um assessor anônimo e tenta encerrar o assunto com a eliminação do conteúdo. O que não desaparece com o deletar é a mensagem. Alguém julgou aceitável e politicamente rentável associar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e sua esposa à iconografia racista de macacos. E esse alguém ocupa hoje o cargo mais poderoso do planeta. Respira fundo, vamos lá. O vídeo dos Obamas não é um desvio acidental. É o ponto mais recente de uma trajetória longa e consciente de racismo que acompanha Trump desde os anos 70. Em 1973, o Departamento de Justiça processou a empresa de Trump e seu pai por discriminação racial em apartamentos, acusando-os de sistematicamente excluir negros e porto-riquenhos de suas propriedades. Documentos posteriormente divulgados mostram que a empresa foi obrigada, por um acordo, a adotar medidas para garantir aluguel sem discriminação, após órgãos de direitos humanos concluírem que haviam práticas racistas em um de seus imóveis. Décadas depois, Trump reinventou a carreira política surfando na teoria conspiratória racista do birtherismo. Eu não sei falar essa palavra direito. Birtherismo é um neologismo, né? Que questiona a certidão de nascimento de Barack Obama e sugerindo reiteradamente que o primeiro presidente negro talvez não fosse realmente estadunidense. Em 2015, lançou sua campanha chamada Imigrantes Mexicanos de Criminosos e Ex-dores, usando uma generalização aberta e racializada sobre latinos. Em 2016, propôs um banimento total da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, transformando religião e origem em filtro de cidadania legítima. No governo, a escalada continuou. O decreto que barrou refugiados e cidadãos de vários países de maioria muçulmana, o comentário sobre países africanos e Haiti como shithole countries, que seriam... Nossa, é difícil até de traduzir isso aí. Eu não vou traduzir, vai ficar sem traduzir. A defesa de que havia pessoas muito boas entre neonazistas e supremacistas brancos em Charlottesville e ataques a juízes com base em sua origem mexicana, classificados até por aliados como Textbook Definition of Racist Comment. É uma definição de cartilha para comentário racista. Uma tradução livre. O vídeo dos Obamas como macacos não é exceção, é coerência. A pergunta que ecoa fora dos Estados Unidos é óbvia. Como é possível que o presidente publique um vídeo escroto, tão abertamente racista, e não seja automaticamente processado ou punido? A resposta está no DNA jurídico e histórico de um país fundado sobre escravidão, genocídio indígena e segregação. E em uma arquitetura constitucional que protege amplamente o discurso, inclusive o discurso de ódio. No plano geral, a realidade é paradoxal. A primeira emenda garante uma proteção extremamente robusta à liberdade de expressão. E a doutrina dominante nos tribunais é clara. Abre aspas, discurso de ódio é protegido pela primeira emenda. Fecha aspas. E só pode ser criminalizado quando incita diretamente uma ação criminosa iminente ou contém ameaças específicas de violência. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um vasto conjunto de normas antidiscriminação. A Lei dos Direitos Civis de 1964, que proíbe discriminação racial em acomodações públicas, escolas e emprego. Tem também legislações federais e estaduais de crimes de ódio que punem agressões, intimidações e vandalismo motivado por raça, cor, religião ou origem nacional. O resultado é perverso. O Estado pode punir o ato racista que destrói, agride ou nega direitos, mas quase nunca o discurso racista em si, por mais abjeto que seja, especialmente quando vem vestido de opinião, meme ou piada. Para um presidente que domina a linguagem do bullying,
Da insinuação racista e do deboche, esse vácuo jurídico é um convite à impunidade. No caso específico desse vídeo dos Obamas, é improvável que haja consequências criminais diretas, justamente porque o conteúdo não inclui uma ameaça clara e imediata de violência, nem se encaixa facilmente em tipificações de crime de ódio, que exigem ato concreto, agressão, dano à propriedade, intimidação física. O que pode existir é pressão política, processos civis em contextos específicos, como ambientes de trabalho ou discriminação institucional, e, sobretudo, custo eleitoral e reputacional, que dependem de uma sociedade disposta a reagir. Duvido. Em 2019, a Câmara dos Deputados aprovou uma resolução formal condenando os comentários racistas do presidente Trump dirigidos a membros do Congresso, reconhecendo oficialmente que suas declarações ultrapassavam os limites do aceitável na vida pública. Já ultrapassou esses limites aceitáveis há muito tempo. Mas vamos lá. Resoluções não derrubam presidentes, nem reescrevem constituições. Enquanto a estrutura jurídica continuar blindando o discurso de ódio e a cultura política tratar o racismo como opinião, a punição de figuras como Trump será sempre incompleta, tardia e muitas vezes meramente simbólica. Talvez o aspecto mais inquietante desse episódio não seja apenas o vídeo, mas o contexto de autossatisfação racial em que ele emerge. Pesquisas recentes do AP-NORC mostram que a percepção de discriminação racial caiu significativamente desde 2021. A proporção de adultos que dizem que negros enfrentam altos níveis de discriminação caiu de 60% para 45%. No caso de asiáticos, a percepção de discriminação grave caiu de 45% para 32%. Ou seja, quando um presidente posta montagens de um ex-presidente negro como macaco, uma parte crescente da população acha que o problema do racismo está diminuindo ou sendo exagerado. Isso não acontece no vazio. O mesmo Trump que compartilha vídeos racistas também ataca programas de diversidade em universidades e empresas, travestindo essa cruzada como guerra contra a ideologia de esquerda, o que, na prática, é um esforço para desarticular as poucas ferramentas institucionais criadas para enfrentar desigualdades raciais. Nossa, tá me dando até dor nas costas fazer esse vídeo, pessoal, vocês não têm ideia. Eu tô com uma dor aqui no pescoço. Nossa. Vamos lá. E agora, quais são as possíveis consequências disso tudo? Politicamente, o episódio abre várias frentes. Num curto prazo, aumenta a pressão sobre republicanos moderados para que se distanciem, ainda que simbolicamente, desse tipo de conteúdo, sob pena de serem coniventes com a animalização explícita de lideranças negras. Também fortalece o discurso democrata que associa Trump não só à extrema-direita, mas a formas explícitas de supremacismo branco, alimentando o debate sobre os riscos democráticos de sua permanência no poder. E eu acho que a gente tem que perder a vergonha de chamar Trump do que ele realmente é. Ele é na... Trump é na... Eu sei que o YouTube não gosta que eu use essa palavra e eu sei que eu vou ter problema nesse vídeo. Me ajuda compartilhando. Trump é nazista. Ponto. No plano internacional, o episódio já está sendo registrado por veículos britânicos, australianos, canadenses, turcos e outros como uma prova de que o trumpismo normalizou no centro do sistema global uma retórica que antes circulava principalmente em fóruns neonazistas e grupos marginais. Mas a pergunta central permanece. Depois de décadas de comentários racistas, processos por discriminação, políticas anti-imigrantes e agora um vídeo que resgata, sem disfarce, um dos símbolos mais brutais do racismo contra negros. O que ainda poderia ser uma linha vermelha a se cruzar para o sistema político estadunidense? O que falta fazer? O quê? O caso do vídeo dos Obamas como macacos não é um tropeço isolado de um presidente desastrado. É a síntese perfeita de um projeto político em que o racismo não é bug, é feature. Trump
governa como se estivesse em um fórum de memes, mas esse zoológico digital tem consequência real na vida de pessoas negras, imigrantes, muçulmanas e de qualquer grupo transformado em caricatura descartável para entreter uma base radicalizada de débeis mentais. Quando um presidente se permite animalizar um ex-presidente negro, ele não está apenas insultando Barack Obama e sua esposa. Está mandando um recado a todo cidadão negro. Você é, aos meus olhos e aos olhos de quem me apoia, menos que humano. E eu posso dizer isso tranquilamente, sem medo de punição nenhuma. Quando a lei protege o meme, mas não protege a dignidade, e quando o sistema político responde com notas de repúdio, enquanto mantém o racista desgraçado no centro do poder, o problema deixa de ser Trump e passa a ser a arquitetura inteira de uma democracia que foi construída como um castelo de cartas, que tolera sua própria degeneração. Trump, nesse episódio, não apenas passou de todos os limites, ele mostrou que nos Estados Unidos da extrema-direita o limite nunca existiu. E que o verdadeiro escândalo aqui não é o vídeo que ele postou, mas o país que ainda aceita ser governado por um demônio, por alguém para quem comparar negros a macacos é só um conteúdo de engajamento. Até quando, pessoal? Até quando? E o pior, que são pessoas terrivelmente cristãs. Observe, sempre que cometem todos os tipos de atrocidades, preconceitos, homofobias, racismo, machismo e por aí se vai, são os próprios religiosos, e principalmente cristãos. Os cristãos são doutorados em causarem atrocidades, principalmente em preconceitos. Ao contrário dos ateus racionais, que sempre estamos lutando contra essas desumanidades cometidas pelos religiosos, principalmente pelos cristãos. Nós, ateus racionais, repugnamos e somos contra a qualquer tipo de discriminação e preconceito. Até porque ninguém é melhor do que ninguém. Somos a mesma merda. Todos vamos apodrecer quando morrer. Isso. Do mendigo ao milionário. Do gari ao juiz. Do alemão ao africano. Então, por que querer ser melhor e importante do que o outro? Se somos uma porcaria só como seres humanos. Essa exclusividade de etnias trazida por Donald Trump também existia em Hitler. Também Hitler se achava superior às outras etnias, onde para ele só era humano e digno de viver era a chamada raça ariana. Para Hitler, as outras etnias não eram consideradas humanas e que precisavam ser exterminadas para que a raça ariana dominasse o mundo e se procriassem. Ou seja, o objetivo era a supremacia da suposta raça ariana através do extermínio sistemático, visando o domínio mundial e a purificação racial, impulsionado pelo nacionalismo alemão após a Primeira Guerra Mundial. A mesma coisa é o pensamento diabólico de Donald Trump. Para Donald Trump, só existe uma única etnia superior às demais nações que existem no mundo. É a estadunidense. Mas, para ser estadunidense na concepção de Donald Trump, a pessoa tem que ser branca, nascida de pai e mãe estadunidense, ser rica e falar inglês, que é uma das culturas trazidas pela colonização inglesa sobre o território estadunidense. É o que chamamos de anglo-saxônica. Esse pensamento lembra também a Grécia Antiga, onde na Grécia Antiga também existiam essas particularidades, como, por exemplo,
Para ser cidadão na Grécia Antiga, era preciso ser nascido de pai e mãe ateniense, ser homem, ser maior de idade, ser livre e participar do exército. A diferença de Donald Trump, ele tem uma ótica exclusiva dentro do racismo. Para Donald Trump, a cor da pele e sua nacionalidade é o principal divisor. Onde, na Grécia Antiga, não existia a questão racial, étnica. É por isso que os bolsonaristas defendem o governo de Donald Trump, porque eles se encontram e se encaixam com o perfil psicopata monstruoso de Donald Trump. Porque o chefe da quadrilha criminosa, Bolsonaro, tem o mesmo perfil psicopata monstruoso de Donald Trump. Lembrando também, Donald Trump é cristão da moral dos bons costumes, do Deus, pátria e família, onde Bolsonaro compactua com a mesma ideia e proposta religiosa cristã, da moral e dos bons costumes, do Deus, pátria e família, e também são de direita. Embora que, nos Estados Unidos, não exista um partido de esquerda ou de direita, mas suas ideologias políticas definem se é de esquerda ou de direita. Nos Estados Unidos, é republicano e democrática. O ex-presidente Donald Trump afirmou em vídeo que os Estados Unidos estão perdendo o cristianismo e a religião e recomendou que todos leiam a Bíblia. Eu quero que muitas pessoas tenham a Bíblia, disse o ex-presidente. Isso faz bem para o coração e para a alma, enfatizou. Nas mãos, Trump apresenta uma versão inspirada na música que abre os eventos de campanha God Bless the USA. Deus abençoe os Estados Unidos. No vídeo publicado na própria rede social, o ex-presidente diz que a religião e o cristianismo são as coisas que mais faltam no país. Para Trump, a Bíblia é uma lembrança de que para tornar a América grande de novo, numa referência ao próprio slogan de campanha, é preciso recuperar as tradições cristãs. Spread our Christian values with others. Precisamos espalhar os valores de Cristo e fazer com que as pessoas voltem a orar, disse ele. O senhor ainda tem 10 segundos, candidato. Não. O senhor abre mão? Ok. Quem 10 faz... segundos? Posso falar 10 segundos? Tem. O senhor tem 10 segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Por que é que os Estados Unidos têm essa superioridade étnica? E isso tem uma resposta através da história, ou seja, isso já é histórico, que é justamente a divisão histórica e geográfica que existe no continente americano, que é a divisão da América anglo-saxônica e América Latina. É uma divisão que distingue-se principalmente pela colonização, língua e desenvolvimento. Então, os países que foram colonizados por línguas latinas, como o espanhol, o francês e o português de Portugal, são considerados pelos Estados Unidos inferiores, pegando ali do México até a Argentina. Então, todos esses países que são considerados países inferiores pelos Estados Unidos, porque foram colonizados por povos da língua românica, ou seja, neolatinas, que é o latim. Já os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela língua inglesa, que é a chamada de anglo-saxônica. Existe um grande problema no território do Canadá, porque existe uma parte do Canadá que foi colonizado pelos franceses. Então, essa parte colonizada pelos franceses passa por vários desafios dos Estados Unidos. Ou seja, no México, para cá, é considerado
a América Latina de um espaço geográfico pobre, de uma economia dependente, primário, exportadora, marcada pela exportação de matérias-primas e pela industrialização tardia. Ou seja, a América anglo-saxônica é a parte rica e desenvolvida do continente americano, e a América Latina é a parte pobre e subdesenvolvida do continente americano. Veja que os bolsonaristas são tão nojentos e terríveis que os Estados Unidos odeiam os latinos-americanos, principalmente Donald Trump. Donald Trump tem pavor e rejeição total pelos latinos-americanos, inclusive pelos bolsonaristas que são latinos-americanos. O ódio pelos latinos-americanos nos Estados Unidos é tão grande que uma pessoa latino-americana branca nos Estados Unidos é negra. Não importa, sendo latino-americana, é considerada negra do mesmo jeito. Tirem suas próprias conclusões no vídeo a seguir. Olha, são frequentes os relatos de estrangeiros que precisam de atendimento médico de urgência aqui no Brasil e aí se surpreendem com a eficiência do SUS. Mas o contrário é bem difícil. Nos Estados Unidos, um brasileiro com crise renal esperou por mais de 1 hora para ser atendido e teve que procurar outro hospital. O vídeo mostra o homem engatinhando pelo corredor de um hospital no estado da Geórgia, curvado, com dificuldades para ficar em pé. Ele respira de forma irregular e grita de dor. O brasileiro Jones Brennon estava com uma crise de cálculo renal, considerada uma das dores mais intensas pela medicina. Ele afirma que não recebeu atendimento prioritário e que passou mais de 1 hora esperando no pronto-socorro, enquanto pedia por ajuda. O hospital disse que seguiu os protocolos de triagem dos Estados Unidos, que priorizam o risco imediato à vida e não apenas a dor. Assim, casos graves passam à frente, enquanto pacientes estáveis, mesmo com dor intensa, podem esperar. Eu não consigo levantar. Please, somebody help me, please. Sem conseguir atendimento rápido, o brasileiro deixou o hospital e foi para outra unidade de saúde. No segundo, ele foi atendido com mais agilidade, recebeu medicação para dor e teve o diagnóstico confirmado. Existe uma escala de classificação de dor, dores classificadas como fortes, elas são urgências médicas e devem ser tratadas como urgência. E as crises de cólica renal normalmente se apresentam com dores muito fortes e incapacitantes. Então elas devem sim ser tratadas como urgência médica. Aqui nos Estados Unidos não existe sistema de saúde público como o SUS brasileiro. O tratamento para problemas renais pode custar entre $3.500 e $15.000, dependendo da gravidade do quadro. Caso seja necessário uma internação, os valores podem dobrar. Em 2026, quase 20 milhões de americanos de classe média vão ter de pagar muito mais pelos seguros de saúde. Subsídios do governo, como o Obamacare, não serão prorrogados pelo governo Trump. Com isso, os valores dos planos podem mais do que dobrar, levando uma grande fatia da população americana a não ter nenhuma assistência nos hospitais.